Olá, está começando mais um programa Resenha Livre. E hoje nós vamos falar de um tema que interessa para todo mundo que tem um vestibulando em casa, a dissertação do vestibular. Para discutir esse assunto, eu recebo em nosso estúdio a professora Dani Tielli, que é professora do colégio Unifev, né, Dani? Foi minha aluna e é especialista em texto e literatura. Dani, obrigada pela presença. Obrigada, fiquei muito feliz pelo seu convite. Dani, nós estamos vivendo agora a época dos vestibulares, né? Então é um período em que os pais, os adolescentes ficam apavorados com o problema de como se deve construir uma boa redação. Então vamos começar dando uma explicação sobre o que é um texto dissertativo, já que a dissertação é a modalidade que mais tem caído, né, nos vestibulares hoje em dia. Bom, a primeira coisa, dissertar é utilizar a língua para convencer, para persuadir o meu leitor ou o meu interlocutor. Então, a gente percebe, por exemplo, que muitos alunos, eles falham, eles pecam, porque às vezes eles só expõem informações. Então, eles citam dados, pesquisas, mas eles não têm o poder ali de convencer, de utilizar estratégias ou de conseguir organizar essas ideias de forma a persuadir, a fazer o leitor acreditar de verdade naquilo que ele está dizendo. Entendi. Por que você acha que os grandes vestibulares e mesmo os concursos públicos, eles preferem a modalidade dissertativa, embora às vezes caia narração, carta, tem caído, né, eventualmente, mas a modalidade dissertativa, ela é sempre preferência. Por que você acha que eles optam por essa modalidade? Por que a dissertação avalia melhor ou avalia bem, avalia o suficiente as condições intelectuais do candidato? Bom, eu penso que quando um aluno ele vai escrever um texto dissertativo, ele precisa lançar mão de várias informações. Ele precisa ter conhecimento de mundo, ele precisa ter uma bagagem cultural, ele precisa ter lido, né, livros, ou então se apropriar de informações de outras áreas, de outros saberes. E no texto dissertativo, o aluno consegue fazer isso muito bem. Ele consegue mostrar. Sim, ele consegue mostrar isso de uma forma clara, né? Quando ele vai, por exemplo, defender uma ideia. Então, necessariamente, ele precisa de várias informações para ele conseguir defender a ideia dele. Né, ao passo também que ele não pode ser, defende aquela ideia única, exclusiva e ponto final. Não, tem né, que o mostrar aluno também reflexão. Ele precisa mostrar, conhecimento dos dois lados. Sim. Da questão. Então quer dizer que o aluno não deve se posicionar de uma forma totalmente radical. Não. Porque geralmente a dissertação ela vai trazer um tema polêmico e a pessoa deve se posicionar, né? Então tem aluno que gosta de ser radical, sou totalmente contra, sou totalmente a favor. Esses radicalismos não seriam a melhor opção, então? Ele precisa mostrar uma certa ponderação, um certo equilíbrio. Sim, com certeza. Quando o aluno ele se coloca totalmente contra ou totalmente a favor, ele já errou ali. Uhum. Até porque... mostra um certo desconhecimento. Sim, também. Mostra um certo desconhecimento. Isso é lógico, porque se a questão é polêmica, significa que tem argumentos dos dois lados. Dos dois lados. E você tem que revelar um conhecimento daquilo de uma forma ampla, de uma forma bem horizontal, né? Sim, com certeza. E outra coisa que a gente percebe é o seguinte, às vezes o aluno vai defender uma tese e digamos que ele seja a favor mesmo, e ele não consiga pensar nos argumentos contrários. Então, com certeza, essa argumentação dele não será tão forte quanto se ele soubesse os argumentos contrários, ou se pelo menos ele pensasse esses argumentos contrários. Sim, e colocasse esses argumentos ali, né, fizesse ali uma escolha, uma seleção para ver qual desses argumentos seriam mais fortes. Porque, de repente, alguns alunos, eles começam escrevendo textos e eles são a favor a tal tema. Só que, de repente, eles começam a pensar do outro lado. E aí eles até comentam com a gente, eles falam, nossa, professora, agora eu percebi que os meus argumentos contrários são mais fortes, são mais contundentes do que aqueles que você colocou aqueles que ele tinha colocado no início. Mas isso acontece por falta de planejamento, não é, Dani? Sim. O ideal não seria o aluno, então, diante da folha da redação, em que tem a proposta, primeiro ele fazer um projeto. Qual vai ser a minha tese?
por que eu vou defender essa posição e não outra, e depois pensar já de antemão, antes de começar a escrever, nas objeções possíveis. Sim, com certeza. Eu inclusive, indico, quando eu trabalho isso com os meus alunos, eu sempre peço para que eles façam um mini projeto, né, que seria como se fosse um esqueleto daquilo que eles vão escrever. Então, ele vai olhar para o tema, ele vai selecionar as palavras-chave, ele vai grifar as palavras-chave, que são as palavras que ele considera mais importantes, e essas palavras-chave, elas devem estar contidas na tese. Então, uma vez que o aluno aborda tais palavras na tese, ele provavelmente não fugirá do assunto. Isso é fundamental, porque às vezes você vê o tema da redação, era violência urbana. Aí a criança vai lá, ou o menino vai lá, e vai falar sobre violência. Ele esquece do urbano. Esquece aí já se perdeu. Né? Isso daí já significa uma evasão com relação ao tema que foi proposto. Com certeza. Então é muito interessante essa dica. Ou ainda eles colocam, por exemplo, agora no Enem, né, que foi publicidade infantil no Brasil, né? E aí o aluno fala dessa publicidade sobre um outro ângulo. Ele fala, por exemplo, sobre a questão do trabalho, né, a criança que faz publicidade enquanto trabalha, então ela erra. Sim. Ou ainda ela comenta sobre a publicidade em vários países e não fala do Brasil, que foi... Ou fica restrita a falar sobre o consumismo. Isso. E aí entra ali o adulto, a criança, todo mundo, mistura tudo na palavra consumismo, que é o que passa lateralmente, né? Geralmente esse erro não é um erro radical, de falar uma coisa nada a ver, mas acontece porque a pessoa vai pela lateral, ela não vai na medula do que foi proposto. Pega um tema incidente, que está por ali nas redondezas, mas não consegue focar exatamente o que está na proposta. Então, acho que essa primeira dica para o pessoal que está em casa é fundamental. Pegou o tema, leia a proposta com atenção, identifique as palavras-chave e observe se no posicionamento que você vai colocar, você está abordando exatamente o que está ali, nem mais, nem menos. Porque também tem o contrário, né? Tanto existe aquele aluno que pega o tema violência e restringe, e aí vai falar da violência contra a mulher, só que o tema era violência humana. Tem o que restringe e tem o contrário, aquele que amplia, que pega lá o tema sobre a violência no campo e fala sobre a violência. Ou fala sobre a violência, pior ainda, urbana, que não era exatamente o que estava na proposta. Um outro problema que acontece com relação à adequação ao tema é que o aluno, ele seleciona várias teses e ele não responde a nenhuma. Aí ele cai na superficialidade. Fica aquela redação superficial. Tem um monte de frases soltas, mas não aprofunda no desenvolvimento de nenhuma das argumentações. É isso? Sim, com certeza, né? Porque se ele tivesse escolhido uma única tese e tivesse perguntado por quê para ela, né? Porque é essencial, quando ele pergunta por quê, ele consegue encontrar os argumentos. Eu acho que isso que você está falando é fundamental, porque muitas vezes a pessoa que está em casa não está conseguindo assimilar o que é tese, o que é argumento e qual que é a importância disso. Você poderia dar uma explicação? O que é uma tese? A tese é uma frase que vai expressar um posicionamento crítico sobre o tema. Então, por exemplo, se o tema fala sobre o aborto do feto sem cérebro, uma tese seria a favor ou contra? Ou contra. Então, por exemplo, o que seria uma tese nesse caso? Então, ele poderia colocar, por exemplo, o aborto de feto sem cérebro não deveria ser legalizado. Então, ele conseguiu expor o sujeito, o verbo e o complemento. Conseguiu expor a ideia dele, essa ideia tem uma coerência, e quando ele pergunta por quê, aí vem os argumentos. Aí vem os argumentos, então vem as respostas. Então a estrutura, tese e argumento é essencial para que a dissertação seja bem avaliada. Sim, com certeza. Dani, me explica uma coisa, como é que é feita a avaliação? Porque a gente fica imaginando, né, no Enem, por exemplo, aquelas pilhas enormes de redação, e aí uma coisa que vem sempre à mente, o critério é subjetivo ou tem sempre uma grade de correção? Como é que é feita essa correção? Cada um corrige de um jeito ou existe um padrão? Porque é fundamental que o aluno saiba como a redação dele vai ser corrigida, porque eu acho que aí evita também uma série de erros que podem ser cometidos pelo desconhecimento da existência de um critério unificado, né?
Explica para o pessoal que está em casa como que a redação é corrigida, se existe um padrão, como é que é? Existe sim um padrão, que nós chamamos de grade, e o primeiro item que é avaliado é adequação ao tema. Segundo item, adequação ao tipo de composição. Que é a estrutura. Que é a estrutura. Então, por exemplo, se pediu narração, você tem que fazer narração. Tem que fazer narração. Se foi pedir dissertação, você tem que fazer dissertação. Sim. Se errar o tema, já pode zerar. Já pode zerar, com certeza. O terceiro item é adequação à linguagem. Então é aí o momento em que muitos alunos precisam voltar lá para as aulas de gramática, que eles gostam tanto, né? Eles precisam se lembrar das aulas de regência, de concordância, de acentuação, de pontuação. Vírgula, né? Principalmente. Vírgula. O principal problema são as vírgulas. Com certeza. Então, o aluno... E a questão da pontuação também é fundamental, né, Dani? Porque a frase, ela não pode ser muito longa. Porque a frase longa geralmente acaba mal. Sim, eu até brinco com os meus alunos, eu falo para eles que às vezes eu preciso entregar a eles um ponto final de presente. Porque às vezes um ponto final resolve o problema ali, né? De muitos textos. Aquela máxima, na dúvida, ponto é verdadeira. Então. Sim, eu acho que sim, porque às vezes o aluno ele coloca um onde, aí ele estraga tudo. O onde é o conectivo universal, né? É o super onde é a cola da língua. A pessoa não sabe o que coloca, foi onde ou mesmo e vai incompridando. Ou o que, né? Ou o que é sempre uma melhor saída para eles. Eles o que o problema do que é que ele nunca vem sozinho, ele forma quadrilha, né? No lugar que a pessoa poderia colocar era água potável, ela coloca era água que se podia consumir. Vai usar 4 palavras onde podia usar uma. O que ele é realmente uma partícula realmente capciosa, que existe mesmo para atrapalhar a redação. É verdade. Falando nisso, a gente cai também no quarto item, que é a coesão. A coesão também refere-se à gramática intimamente, porque o aluno ele precisa ter noção de preposição, de conjunção, de locuções conjuntivas. A coesão, o que seria? A coesão seria o nexo, a ligação de palavras, de orações, de frases, de períodos, de parágrafos. Então, quando eu vou concatenando as minhas ideias, quando eu vou juntando, quando eu vou unindo as minhas ideias, eu preciso necessariamente utilizar-me dessas palavrinhas, dessas locuções, desses elementos conectores, desses elementos coesivos, para eu ligar as minhas ideias, de forma que essas ideias façam sentido. Entendi. Uma vez que por exemplo, para ligar uma tese a um argumento, tem que ter um conectivo explicativo. Sim. Pois, porque, já que... Uma vez que... Para concluir, tem que ser um conectivo conclusivo. Então, essas marcas têm que ser observadas. Para não errar e não dar um sentido invertido, ou, que é pior, cair em contradição. Eles vão concluir o texto deles e eles usam no entanto. Então ele confunde, que aí já é um adversativo. E é um elemento adversativo. Então ele nega tudo que ele disse. E o no entretanto? No entretanto também. No entretanto é o pior, né? É verdade. Aí tem uns que arrematam no entretanto que. No entretanto que. É verdade. Mas existe um que é muito bom, que é o vê se pois que. Eu sempre ensino para os meus alunos, inclusive eu aprendi com uma professora minha excelente, sabe? Chamada Nini Fig Natália. E ela que me ensinou esse vê se pois que. E os meus alunos todos usam esse vê se pois que, porque eles querem muito chique, sabe? Muito chique. E eles não erram. Então, chegou, concluiu o texto, coloca o vê se pois que. É interessante usar, então, um conectivo que seja conclusivo e também não ficar repetindo o mesmo toda hora, né, Dani? Sim. Porque às vezes fica mas. É interessante usar o mas, depois o porém, contudo, todavia, no entanto, entretanto, essa é uma dica também preciosa, porque a repetição de palavras próximas, usar a mesma palavra toda hora, também é uma coisa negativa, não é? É uma coisa negativa e cai no quinto item, que é a coerência. Então, uma vez que você começa a repetir palavras, uma vez que você começa a se contradizer, coloca uma tese, chega lá no final, você chega à conclusão de que você não acredita mais naquilo que você defendia. Então você coloca uma tese contrária. Aí você caiu em um elemento que chama incoerência. E aí você também... Essa incoerência
incoerência ela pode ser tanto interna dentro do texto, que seria isso que você acabou de falar, né? Essa relação desses elementos coesivos, né? Uma vez que esses elementos coesivos, que esses elementos estejam em harmonia, o texto terá coesão. E essa coesão contribui com o sentido. Porque uma vez que eu coloco um no entretanto no lugar de ver se pois que, portanto, eu cometi ali uma incoerência. Teve uma ruptura no liame lógico. Com certeza. Entendi. Mas além desse problema, o que eu até trouxe algumas aqui para a gente dar um pouco de risada, existe a coerência externa, que é a pessoa que não tem noção, que fala coisas totalmente sem pé nem cabeça, que não estão baseadas ou não estão conectadas com a realidade, que é um problema da desinformação, né? Sim. É um problema comum. Eu colecionei alguns aqui do último Enem, que são bem divertidas, né? A capital de Portugal é Lisboa. Eu achei tão bonitinho mesmo. Lisboa, né? Mar é um pedaço de água cercado por terra por todos os lados. Essa é poética, esse rapaz conseguiu fazer uma coisa assim bem filosófica. O mundo não para de crescer e de mudar, porque o tempo também não para de passar. Rimou. Ficou bem filosófico, né? A floresta está cheia de animais já extintos. Só ele enxerga. O coração serve para bater. Ele fica batendo. E quando para, a pessoa tem que colocar um contador de passos. Contador de... Esses erros, então, também são um perigo, né? Sim. Inventar estatística, aluno gosta muito de chutar uma estatística. Generalizar, né? Generalizar também é um problema sério. É um problema perigoso. O preconceito também, o racismo, né? Esse é um outro ponto fundamental que eu quero tocar com você. Mas nós vamos falar disso logo depois do intervalo, porque infelizmente o nosso primeiro bloco já está terminando. Não saia daí que daqui a pouco a gente volta.